Olá, tribo Conteiro! Sextou! Mais uma sexta-feira aqui juntos, ouvindo histórias. Que delícia! Vem, pode chegar, vem entrando, se junta, que eu adoro sentir todo mundo bem pertinho. Como eu gosto desse aconchego da tribo Conteiro, como eu gosto de estar aqui me reunindo com vocês, encontrando esse lugar de ideias, de pluralidade, diversidade. Muito bom, é muito bom passar mais uma sexta-feira aqui, fechar mais uma semana com esse calor humano, com essas histórias que fazem da gente melhor toda vez que a gente ouve, né? Porque a gente escuta uma história, a gente reflete nas infinitas possibilidades que a vida tem. Como é bom! Super obrigada. Eu tenho duas coisas antes de puxar a Ilana, convidada, conteira, linda e querida, uma amiga muito especial. Eu tenho duas coisas para falar com vocês e trago ela para cá. Enquanto isso, chama todo mundo que a conversa é imperdível. A Ilana é... Bom, a gente vai falar já já sobre isso. Eu tenho dois recados, duas coisas para falar e para compartilhar aqui. A primeira é que essa conversa com a Ilana, que está nesse projeto, envolvida com essa história toda de Conteiro lá no inicinho, lá quando a ideia era uma sementinha. Então, assim, é muito bom tê-la aqui fechando um ciclo, porque hoje a gente completa 100 histórias que passaram aqui pela tribo Conteiro, 100 histórias de pessoas em lugares diferentes, com vidas diferentes, que fazem coisas diferentes, com trajetórias e caminhos completamente diferentes e que se encontram aqui. Então, para mim, essa experiência de escutar, não só por esse quantitativo, mas principalmente pela qualidade humana, pela autenticidade de cada uma dessas histórias, pela verdade, por ser gente como a gente, que deixou sua pegada, que registrou sua história, que compartilhou genuinamente a sua trajetória de vida. Como isso é lindo, gente! Como isso é lindo! E para uma pessoa como eu, de gestão do conhecimento, isso arrepia a alma. É muita alegria a gente poder se sentir enriquecida, e é o que eu me sinto. Então eu agradeço aqui a cada uma dessas pessoas, e tem algumas aqui, Diana, Elielda. Ai, eu tô aqui realmente agradecendo a cada pessoa que tirou um pouquinho do seu tempo para estar aqui e compartilhar histórias com a gente, tá? Essa escuta me transformou muito. Bom, essa é a última história Conteiro, a última conversa Conteiro do ano, porque a gente vai fazer uma outra pausa, né? A gente começou em junho o Conteiro, foram 100 histórias, agora a gente tem um respiro, uma pausa. Por quê, gente? Porque agora a gente encontrou a nossa casa aqui em Londres e é tempo da gente focar nessa mudança e preparar um cantinho Conteiro delicioso para 2021. A gente está cheio de novas ideias, cheio de encontros por aqui. E vamos começar, que a Ilana já está aí. E essa história é bacana demais para eu gastar o tempo dela, né? Então era isso, eu queria dizer que a tribo cresceu. Nesses 6 meses nós somos 1.400 aqui unidos na tribo Conteiro, e 100 histórias que passaram por aqui e trouxeram tanta riqueza para esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana, que é minha, sua, de todos nós, essa construção coletiva linda. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma Conversa Conteiro. A Conversa Conteiro de número 100 acontece hoje, no dia 11 de dezembro, às 17 horas aí no Brasil, 20 horas aqui no Reino Unido e 21 horas na França, onde tudo começou. Ai, Virgínia, sua linda, também amo muito você, Vi. Muito. Ufa! Eu falo hoje com Ilana Miller, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, uma amiga muito querida, muito especial, que vai compartilhar a sua trajetória, uma trajetória de sucesso, uma trajetória incrível de uma pessoa que desenvolve pessoas como ninguém e que tem um trabalho lindo e brilhante de inclusão.
no mundo corporativo. E ela vai compartilhar a sua trajetória de vida e falar pra gente mais sobre ela. Vai ser uma delícia. Tô te pegando aí, Ilana. Recebam a Ilana com aquele sorriso lindo que a Tribo Conteiro sabe fazer de melhor. Ilana, obrigada! Tem curso, é linda! Oi! Ai, que saudade! Como é bom te ver, mulher! Bom, Como é bom! Linda, que vontade de estar aí furando essa tela e estar aí sentada do teu lado. Antes de eu deixar você falar, eu queria te falar uma coisa. Você me deu um presente muito especial de uma viagem sua, um olho grego lindo, que me acompanhou em casa, lá no Leblon. Assim que eu ganhei, eu coloquei na parede. Eu carreguei para minha casa em Paris. Eu te mostrei isso, eu acho que por foto. E em breve vai ter foto na Casa Nova, semana que vem, num lugar muito especial, muito caprichado, com muito destaque em casa. minha querida, obrigada, uma honra estar aqui. Nossa, sim, a gente lembra da nossa primeira conversa lá atrás, né, quando você ia começar. E super parabéns, porque eu sou muito fã, né? Você sabe, eu diria assim, você sabe integrar, agregar pessoas. Eu conheci amigos novos na tua despedida do Brasil, né? Então, assim, a facilidade que você tem com relacionamento e pessoas especiais é incrível. Te admiro demais e muito obrigada pela oportunidade da gente conversar hoje, tá? Eu que agradeço, Ilana. Isso é um presente para mim, fechar esse ciclo que, pessoalmente, é um marco para mim, porque tem me feito tão rica, assim, absolutamente rica, né? Com tanta transformação pessoal que acontece quando a gente escuta histórias dos outros, né? Então, assim, eu estou acabando esse ano muito fortalecida, com muito carinho e energia boa dos ponteiros que passaram aqui e deixaram esse pouquinho de cada um em mim. Então, fechar com você é um presente. Obrigada, igualmente. Então, vamos conversar um pouquinho? Vamos, Ilana, eu quero saber tudo, eu quero saber da Ilana lá atrás, eu quero conhecer a tua história, eu quero aqui babar com você. Então, falar um pouquinho da Ilana, né? Eu diria que a gente pode começar pelo significado, né? O que significa Ilana? Ilana é árvore, né? Árvore da vida. Eu tenho muita honra gosto muito do meu nome, é um nome que tem a ver, inclusive, com os meus valores, minha história, né? Eu sou oriunda da comunidade judaica, nasci no Brasil, mas a minha mãe se inspirou, com certeza, é um nome israelense. E foi muito visionária, né? Porque ainda sugeriu Ilana com Y. E aí, anos depois, eu aproveito o Y e lanço aí a Iluminar, que é a minha empresa de consultoria e desenvolvimento humano, com o desenho, a logo de uma árvore e o Y sustentando essa árvore. Então, extremamente visionária. A minha história tem muito a ver, se confunde muito com os meus valores, a minha formação. De fato, sou oriunda de uma família que sempre foi muito unida, que preza, né, pela amizade, pelo respeito, o amor. E tem uma única irmã, nascemos aqui no Brasil, mas eu acho que tem essa carga toda, né, de história aí do passado, que sem dúvida alguma a união na nossa coletividade faz a diferença. Sempre gostei de gente, então não podia optar, né, em trabalhar com algo diferente de educação. Muito inspirada na minha mãe também, educadora. Eu diria que sou gente que gosta de ajudar a gente. Então, na época, lá atrás, né, na época ainda era SES Gran Rio, vestibular, eu optei por educação e tive o privilégio de trabalhar com, na época se chamava Educação Especial, espero que tenham mudado esse nome. Não concordo com a nomenclatura especial, todos nós somos, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na PAI, Pestalozzi, com educação, com caso com pessoas com síndrome de Down, autismo também. E no meio da faculdade, na própria UERJ, eu tive a oportunidade de ter esse mundo corporativo e me encantei, a ponto de fazer essa transição. Nessa transição, escolhi estudar também administração, porque eu sou daquelas que a gente precisa ter conhecimento
alinhado à prática. Eu não gosto só de partir para a prática sem aprender algo antes. Me sentir segura fazendo administração e tentando novos estágios. E aí o mundo, eu diria que... Aliás, Ilana, isso é uma característica muito forte em você, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você se embasou muito, você tem um background que te respalda a cada coisa que você planta, né? É incrível isso. Porque não é só o que aparece na moda, o que uma empresa começa a fazer. Você vai lá atrás, vasculha, se aprofunda na técnica. Necessidade mesmo. Eu não gosto de... Eu não sei, eu acho que é pisar raso, não dá. E A galera da técnica. eu tenho... E esses valores todos, eles vão permeando a nossa relação também, né? Acho que não dá para a gente ser raso. E aí, nesse caminho organizacional, durante 20 anos, foi uma delícia, aprendi bastante, né? A dor e a delícia do mundo corporativo. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas de entretenimento, em empresas de óleo e gás, enfim, indústria. E nesse meio do caminho, né, fazendo sempre aí em paralelo 2 faculdades, pós-graduação, né, pós em marketing, pós em RH e mestrado em ADM. E mestrado em ADM de novo veio à tona a história de educação, né? Conciliar o mundo corporativo e dar aulas. Chegou um momento, Kátia, que eu não me via mais ali no mundo corporativo. A alma, coração não estavam ali. Era racionalmente, a Ilana ia trabalhar, mas não me sentia tão completa. A gente aprende muito, né, com líderes que a gente de fato admira e alguns líderes que marcam, né, demais pelo que a gente não deve fazer. E ao mesmo tempo eu tenho uma enorme gratidão, né, de ter tido a oportunidade de ter uma líder que eu não admiro, que eu não posso chamar de líder, e sim de chefe, mas que fez todo um movimento na minha vida de talvez ter ainda mais coragem de me lançar ao grande sonho que era empreender. A Iluminar nasceu de uma demissão, né, que eu tenho muito orgulho, como diz uma das minhas filhas, quando era muito pequena, falou, nossa mãe, que coisa boa, agora você vai ser feliz. Ela tinha 6, 7 aninhos só. E um pouquinho depois ela falou, você devia mandar flores todo mês para sua ex-chefe, porque você é diferente. Olha que incrível, né? O que uma criança devia sentir, né? Imagina a mãe chegando em casa com uma energia... Com uma energia que não era a energia que ela ficava feliz em te ter daquela forma, né? E olha, Kátia, isso é tão, tão forte, né? Da minha filha caçula que eu ouvi isso. Caçulinha hoje, que tem 1,85 m e 19 anos. É a coisa mais linda. Ela chegou para mim essa semana e dizendo que queria fazer uma tatuagem e de quê? De uma árvore. Aí eu falei, nossa, que lindo, homenagem ao nome da mamãe, nem eu tenho essa tatuagem. Mais do que isso, a iluminar. Porque foi uma história diferente na nossa vida e família. Que incrível, né? Como marcou, né? Acho que a Ilana do antes e depois. De verdade, a gente está falando de valores. Se a gente gosta de gente, a gente não tem como interagir se a energia não flui. Existem pessoas eliminando e querendo apagar a tua luz, né? Infelizmente, essa é a dor do mundo corporativo. A gente tem muitas delícias, muitos aprendizados, mas a gente tem que perceber o nosso limite, né? Chega uma hora que não, aquilo ali, o crachá está me enforcando, opa, dá licença e vamos começar uma outra trajetória. Pode até ser numa outra organização. Numa outra empresa, Problema. No meu caso foi, de fato, fácil, não é simples assim, uau, amanhã vou abrir uma empresa, não. Só que veio a história do meu pai, né? Muito forte. Meu pai treinou, na verdade, eu e minha irmã, para a gente empreender. Quando eu cheguei toda feliz em casa, eu tinha 19, 20 anos, meu primeiro contra-cheque, eu queria colocar assim num quadro, emoldurar, né? E eu não esqueço ele me olhando, crítico, sem sorrir, minha mãe tentando beliscar assim embaixo da mesa, aquela sensação de mãe querendo proteger, né? Dar parabéns, né? E ele falou, abre isso, Kátia. Eu falei, abri. Vê bastante, lê aí o que está escrito. É isso que você vai ter para o resto da vida. Para o empreendedor, cabeça de empreendedor, contra-cheque é um tiro no pé, né? E aí, não sou chorona, só fiquei triste, assustada, porque eu estava ali comemorando, mas aquilo me marcou e talvez eu fui entender isso muito tempo depois. Ele trouxe para mim, realmente,
autonomia, a gente foi criado com bastante energia empreendedora. Então, essa história do crachá me enforcar, aí é a frase que você falou, eu senti a necessidade de aprender muito e aos 25 anos eu não estava preparada a me formar e abrir uma consultoria. Então, eu senti necessidade de ver na prática, de aprender, de trocar e depois abrir uma empresa. E aí, profissionalmente, me sinto extremamente realizada. Essa história já vai completar 11 anos. A E festa dos você é 10... uma super referência, Ilana. Assim, você é uma referência em qualquer roda. E a gente tem muitos caminhos que nos cruzam, né? Porque a gente vem de áreas muito afins. E qualquer pessoa que vê a nossa conexão, você pensa, Ilana, caramba, ela é maravilhosa, assistia, caramba, ela foi minha professora, caramba, ela foi consultora da empresa. Então, assim, você é uma referência, é uma unanimidade em desenvolvimento de pessoas. Querida. Parabéns. E aí, nesses 11 anos, vamos lá, uma outra história, né? Como a gente para essa linha do tempo, que incrível. Eu sempre me dediquei a causas sociais. E a educação especial que eu deixei lá atrás, ela me acompanhava ao longo da vida em causas sociais, educação em especial em periferias, favelas. Então, eu não me sentia feliz, completa. Vou ao IBMEC, que eu adoro dar aula, vou ao SPM dar aula. Para mim era pouco. Eu precisava ir até Dona Marta, ir até algumas favelas para compartilhar aquele conhecimento. Então, comecei a desenhar projetos de... Hoje em dia tem esse nome, diversidade e inclusão, né? Eu usava o nome responsabilidade social e convidava, às vezes, alguns alunos. E nisso, tentava falar, né? Tentava conversar sobre isso com o mundo corporativo. Eu não tinha definitivamente escuta, tá? Não era escuta ativa, não. É zero. Né? E não é a pauta, não é o momento, ok. Confesso, muita frustração, sim. Acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Todo projeto que a gente desenha, não é de cara que a gente vai ouvir um sim. A gente tem que ter muita persistência. E nasceu em plena pandemia o Inclui Aí, que é um projeto de diversidade e inclusão, que a gente tem feito bastante evento virtual, por enquanto, né? Trabalhando capacitação virtualmente, mas a ideia é, em breve, explodir para o mundo presencial também. A minha sócia, cofundadora nesse projeto, é a Márcia Vital. Hoje ela trabalha no RH do Rock in Rio, também tem o mesmo propósito. Como os projetos são muito gigantes, a gente precisa sempre de equipe, né? Por favor, eu acho que trabalho em equipe é tudo. E Márcia tem uma belíssima experiência com eventos. Daí a gente está criando eventos dentro de algumas favelas. Talentos da Mangueira é um deles. Vamos levar diversas empresas. Não é apenas cadastramento de currículo, tá? Eu gosto de algo mais. A gente precisa levar, aprender, né, com eles e levar algo. Então, a gente tem que levar, sim, como você participa de um processo seletivo, de que maneira que você se comunica quando você está no mundo corporativo, como algumas habilidades que a gente chama de soft skills, de que maneira que a gente pode ensinar ali. Então, não é apenas uma feira de emprego, eu não acredito nisso, eu acredito num talento, como é o nome? Talentos da Mangueira. Vamos conhecer, vamos trocar com os talentos da Mangueira e fazer essa conexão. Se a gente está presente no mundo corporativo, vamos trazê-los para as oportunidades que eles têm interesse, né, em se desenvolver. E a gente conseguiu fazer de uma forma muito, de repente, inusitada. Faz parte um pouco da minha, talvez, inquietude. E em um mês e meio organizamos a Feira da Diversidade, foi virtual, contamos com 28 palestrantes, quase 5.000 pessoas durante 9 horas e 15 minutos de conteúdo, visitando estandes virtuais, se inscrevendo para vagas e aprendendo. Como eu digo, não basta se inscrever para um currículo, você tem que sair dali com algum conteúdo. E aí foi brilhante, a gente teve o privilégio de conversar com o Manuel Soares sobre racismo, com a Cláudia Werneck sobre inclusão de pessoas com deficiência intelectual, e tivemos diversas empresas, inclusive a querida Subcia, que colocou ali um stand virtual e contou para a gente as experiências. Conversamos sobre mulheres na liderança, Andréa Brasil falando sobre trans, enfim, abraçamos todas as causas. E eu diria que foi uma grande emoção, Catinha. Que bom que não tenho problema de coração, porque ali deu vontade de colocar umas 5 safenas, tá?
foi o marco. A gente já tinha lançado o projeto Inclui Aí, mas ali foi a champanhe que estourou. E nisso a gente já está planejando novas ações, inclusive de inserção, pessoas com deficiência, inserção no mercado de trabalho através do esporte, tá? É mais um desafio aí para 2021, porque tem pessoas, Kátia, que por que ele tem que ser inserido no mercado de trabalho para ser um assistente administrativo e fazer o quê? Cota, cumprir cota? Não. Ele é um excelente atleta. Ele pode ser patrocinado por uma empresa, não pode? E continuar Claro, claro. Então, ter um administrativo, se ele não... Para quê? Né? Para ele ganhar a bolsa e dizer que ele está inserido no mercado, pensa em outros desenhos. E que bom que a gente está tendo também uma equipe forte que nos ajude a... Feedback importante para mim aí da Andréia Bittencourt, minha querida, loira querida. Já tem uma casa nova para você vir, querida. Pois é. Andréia dizendo que foi sensacional e eu tive esse feedback de muita gente, viu, Ilana? Foi uma troca muito rica, foi um dia assim, nossa, a gente não sentiu passar, porque a cada meia hora entrava um tema e pessoas tão, assim, brilhantes, né? Eu acho que é isso, diversidade e inclusão, jamais na minha vida, na minha história de família, jamais ou foi modismo, né? Não existe. Eu concordo, mas a gente, enfim, era uma pauta de interesse. Foi muito tempo uma pauta de interesse minha, como sua, mas às vezes a gente fica ali levando isso, e as empresas não estão no momento, na maturidade, ou isso não está no holofote naquele momento. Aí depois, assim, 10 anos depois, quando há uma abertura, não tem jeito, né? Dá aquele prazer de ter segurado isso tanto tempo e não ter desistido, que é o teu caso. Você não desistiu. A mensagem é essa, a gente precisa persistir, né? Tem projetos que às vezes vão lá mais rápido, e eu acredito muito em energia do momento. Você percebe que as pessoas em pandemia, o que? Elas pararam para refletir, para pensar, para sentir emoções que talvez no dia a dia daquela agenda, né, executiva, isso não permitia, ou elas não se permitiam. Então, eu acho que a riqueza está aí, né? Não reclamar, por que não foi antes? Gente, o momento é agora. É isso. E usar esse momento para fazer, para realizar, né? O Henrique está falando que o Brasil tem a maior delegação de Parapan, da Parapan. E é verdade, né? Eu conversei aqui com uma pessoa, Luciano Montanha, trazendo vários títulos, várias realizações incríveis no halterofilismo e aí, querendo um patrocínio de uma empresa, né, cara? Porque isso leva o nosso nome. Interessante, né? Pesquisando, você sabe que no Rio Grande do Sul o único local que já tem uma lei que favorece essa ideia que nasceu aqui há 2 semanas. É justamente considerar atletas, tá? Ao invés de apenas fazer de cursos que eles próprios não estão a fim de participar. Então, se existe isso, quando eu li, eu falei assim, meu Deus, existe a lei? Então, vamos lá, Rio de Janeiro, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, isso é lei. Está na lei. Apenas uma cidade do Brasil, onde algum iluminado fez a lei, que é possível, nessa história de cotas. Porque qual é a preocupação? As empresas obviamente, elas estão formando pessoas com deficiência, não querem pagar multa, etc. Mas a minha inquietude é quantas pessoas de fato querem aquele caminho? Por que ele tem que ser formado para atuar ali, se de repente ele corre, ele nada, ele joga? Por quê? Exato. Então, a gente, pensando fora do quadrado, a gente está começando a pesquisar e grupos de estudo e, quem sabe, ter aí ajuda também da Secretaria de Esporte. Enfim, isso é uma longa conversa para a gente conseguir lançar alguma coisa. Mas estou dando aqui spoiler, porque, como você falou, né? A gente precisa estudar antes. Nesse caminho de estudo, esse ano também bateu muito comigo a minha tese de doutorado, finalmente, 276 páginas, aprovadas para defender.
Eu já loteria. E a defesa vai ser no Chile em breve, porque o Chile ainda está com a portinha fechada, mas tudo aprovadinho. A gente talvez em março e abril chegue lá para defender a tese, que é focada o quê? Nessa história do mundo de educação nas empresas, né? Mundo corporativo, o impacto da educação corporativa no desempenho da liderança. Tá? E como é que foi esse período todo que você estudou indo para o Chile, né? Fazendo essa cara. Aliás, eu nunca consegui entender como é que você conseguia se organizar, Ilana. Conta pra gente um pouco dessa coisa, mãe, uma super executiva e dava aula e tinha 1000 papéis e dava conta de todos muito bem. Olha só, muito a agradecer o parceirão da minha vida, né? A gente, Fernando, nós somos casados há 26 anos. E, de fato, não seria feliz se não tivesse essa agenda aí meio complexa. Quando as crianças eram menores, o fato de eu estar no mundo corporativo, a vida ficou mais regrada assim. Eu abri Iluminar, elas já estavam, né, um pouquinho mais velhas. E a Iluminar gera muita correria, né? Gera uma agenda um pouquinho diferente, porque tem as aulas que eu gosto de dar à noite também. Mas é muita ajuda, muita parceria. Sou mãe coruja, sou muito amiga das duas, né? Uma de 22 e a Carolzinha faz 19 agora essa semana. Mas, de fato, eu falo, sabe, não na careta, mas planejamento. Porque você consegue fazer o mestrado? Consegue, mas eu tive que esperar as meninas terem uma determinada idade. Cursar um mestrado quando elas tinham 2, 3 anos de idade, não, tá? Então é tudo muito planejado. O doutorado consegue, mas a Iluminar já tinha seus 5, 6 anos de idade, aí vamos ao doutorado. Por que fora do país? Porque aqui a gente precisa parar de trabalhar. Então, em conversas, tá? Não só com a PUC, em outras universidades. E o Chile é fantástico. O Chile é fantástico, mas eu fantástico em termos de educação. Eu acho o Chile um grande exemplo em termos de educação. Eu recebi o convite lá, mas me surpreendi, porque eu estava fazendo aqui Ampad, etc. Quando, na reta final das entrevistas, eu ouvi que eu tinha que ficar, de fato, 4 dias, pelo menos, na universidade. Não dá. Não dá, a Iluminar estava no seu 5º ano, não tinha sentido. E aí recebi, através do BMEC, um convite pelo Chile. Gostei da proposta. Quando eu digo ponte aérea de 4 horas, sim, que ainda bem que lançaram aí esse voo que facilita. Mas as aulas, quando a gente fala semestre, se a gente parar para pensar, semestre são quantas aulas, né? A gente tem 4 meses de aulas. Essas 4 meses, eles fazem de que maneira? Eu ficava lá, janeiro, fevereiro, enquanto tem férias aqui escolares, né? Eu não dava aula e estudava lá. E de 8 da manhã até a hora que, né? Geralmente as aulas eram de 8 às 7 da noite. Mas compensou demais, tinha muito brasileiro, conversei com brasileiros que já tinham feito. Tem gente que faz na Europa, Espanha, Portugal, só que aqui é muito mais perto. Né? Cada voo que eu tive. Eu acho, de fato, a escolha do Chile uma excelente escolha para quem está aí. Eu acho o currículo deles e a formação no Chile muito boa. Eles são muito bons em educação. A faculdade que tem lá na Espanha, né? E aqui abriram já há alguns anos. Então tem muitos professores que vêm de lá para cá e adorei. É como se eu estivesse voltando àquela nossa época de adolescente que faz intercâmbio, é muito bom, né? Aluga ali um apartamento e vai estudar. Enfim, mas aí, vamos lá, como conciliar? As meninas estavam em férias. Uma delas até aproveitou e fez intercâmbio para estudar espanhol. Né? Então, tudo você vai criando, né, marido? Essas possibilidades, isso. E o que eu vejo também é que como você, ao longo do tempo, né, desde o nascimento das meninas, teve esse hábito de um estudo muito continuado, as suas filhas não conheceram uma mãe diferente dessa estudando, né? Não é à toa que tem uma que já faz faculdade. Então, porque assim, essa é a mãe como se apresentou na vida das meninas, né? É isso, mãe. Né? É assim, estou fazendo formação vou ser coaching, vou estudar por muito tempo, vou fazer outra formação em outra coisa. E isso foi uma atrás da outra, todas as vezes que eu soube, que eu te vi, você estava aí construindo, se embasando, né? E esse ano a novidade, que também, aí que tá, a pandemia me permitiu, inclusive,
Eu concluo na segunda-feira, vai ser uma formação virtual, né, que a gente vai se formar. O curso no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, formação de conselheiros. E o curso começou em julho, excelente, altíssimo nível, professores maravilhosos. E, por que você fez? Porque me convidaram, né, para 2 conselhos de administração e, de novo, vem a história. Ok, mas eu quero estudar mais. Eu quero ver que história é. Eu gosto, né, dessa história do embasamento. Então, a turma é riquíssima, são 40 executivos que estão nesse modelo de transição. No meu caso, eu não vou deixar a Iluminar para ser conselheira, tá? Então, os convites, uma das empresas é o Instituto Casa Ronald McDonald, que eu já sou voluntária há tempo, né, implementando o RH, e o Conselho de Administração da Casa essa foi muita emoção quando eu recebi a ligação do convite. Isso me toca muito porque a Casa Ronald é espetacular. Há 4 anos, mais ou menos, me convidaram perguntando se eu poderia estruturar A Casa Ronald, eu acho que vale antes falar que ela tem um trabalho fundamental. Impecável, são famílias, crianças, né, de 0 a 18 anos, que de fato são salvas em função do tratamento, né? É sensacional. E a presidente, a Sônia, eu tenho uma admiração incrível por ela, a Sônia que criou, né, há 25 anos, vai fazer 26 anos a casa, em função de um case pessoal, né? O filho dela, que faleceu aos 9 anos, e ela criou a casa aqui no Rio. Então, ela, o marido, impecável a gestão, e tem pessoas como a gente que se voluntaria. Então, você vai ver, eu me voluntariei o quê? Para ajudar tudo que eles tinham que construir, modelar em termos de gestão de pessoas. Alguém vai lá e se voluntaria para finanças, etc. São 450 inclusive, para as diversas atividades, tá? Existem funcionários, mas a casa precisa muito do voluntariado. E aí, há 1 mês e meio, quando eu estava no meio do curso de conselheiros, eu fui convidada. Acho incrível essa coisa de energia, né, Kátia? Eu nem imaginava, eu estava ali tocando meu trabalho como gestora de RH voluntária, enfim, na casa. E aí aconteceu, foi um momento, uma vaga no conselho de administração, e recebi o convite. Aí eu falei, caramba, que coisa linda, que energia boa, falta 1 mês só para concluir o curso de conselheira. E aceitei o desafio. E de fato a responsabilidade é gigante, porque conselheiros, você está dando o norte de uma organização, né? Não existe cozinha, existe opinião sustentada por estudos, e aí você vai estudar a parte financeira, não é apenas dominar a gestão de pessoas, é estudar todo esse... É muito mais complexo, né? E o curso é brilhante, recomendo, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, excelente. Eu nem conhecia essa formação, Ilana. Para mim, está sendo algo novo que eu estou aprendendo com você mais uma vez. IBGC, e você quer a história, né? Como você gosta de histórias, como é que isso surgiu? Em plena pandemia, eu recebi 2 indicações, né? Um executivo que eu admiro muito, e uma consultora de São Paulo que eu admiro demais. Na mesma semana, os 2 me telefonaram e comentaram, Ilana, você tem todo o perfil, você deveria fazer, e um deles me convidou para participar de um comitê, existem muitos comitês, né, de gente e gestão, né, e dando um feedback, eu falei, gente, nunca tinha pensado, mas 2 pessoas que não se conhecem, te dando um feedback e falando a mesma coisa, Kátia, alguma energia tem aí, né? Então, vamos lá, vamos pesquisar IBGC e vamos participar do processo seletivo para tentar fazer parte da turma, porque eu adorei tudo que eu vi no site. Comecei a entrevistar executivos que já tinham feito. Geralmente C-level que faz, tá? Ex-CEO gosta de participar de conselho. Me encantei e agora me formei com um presente de ser convidada para 2 conselhos. Coisa boa, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então hoje você tá. Esse ano da pandemia não parou em nada, né? Porque foi um ano muito efervescente para você. Muito, Né? Todo o trabalho em inclusão, o estudo que você, mais uma vez, começa a se embrenhar como conselheira, eu já te vejo aí. Eu já te vejo nesse papel muito claramente.
Eu acho que é aquela coisa, tudo que a gente faz com amor, né? Esse entusiasmo, acho que traz a prosperidade, né? Quando as pessoas perguntam o que te faz, assim, que energia é essa? Eu falo assim, gente, volto a dizer, lá de trás, meu pai estaria fazendo quase 100 anos se estivesse aqui, e eu diria que ele deixou esse legado fortíssimo, essa energia empreendedora que eu e minha irmã temos, sim. E de positividade, né? De otimismo, de não parar frente a obstáculos, né? E é isso que a gente passa aqui para as meninas, para as crianças, que não são as crianças. E o melhor que a gente pode passar para os filhos. É exatamente isso, né? É o que a gente pode prover. Eu abri a empresa quando a bolsa desabou, entre 2008 e 2009, o mundo desabou financeiramente. Pandemias, crises, morar no Brasil, crise financeira, sempre vai acontecer, né? Agora tem que ter uma energia absurda quando você fala, como você se planeja? Gente, é gestão do tempo, né? Então, se eu vou me dedicar ao doutorado, eu tenho que focar minha energia nos finais de semana, sim, para estudar, para escrever artigo, para publicar, né? E aí você vai dividindo aí e fazendo gestão dos diversos papéis. Mas nada disso aconteceria se eu não tivesse um bastidor espetacular. O marido que eu escolhi e as filhas que super apoiam. Maravilhoso isso, Ilana, maravilhoso. E me diz uma coisa, Ilana, como é que você vê aí quando o mundo voltar ao normal, como é que você vê? Porque a primeira coisa que, assim, no mundo corporativo acontece é travar tudo que não é essencial no momento de crise, para continuar respirando, né? Para continuar conseguindo manter as atividades básicas. Como é que você vê voltar com com essa carga de inovação que é mais do que necessária, né, com projetos novos, num ano que vem trazendo aí a rebote a dificuldade de um ano de pandemia? Você acha que... Eu acho que eu não gosto de falar novo normal. Eu penso o seguinte, nós... no início eu falava muito assim, AP e DP, né? Antes da pandemia, depois... Mas assim, o que eu penso? Todos nós aprendemos muito. E quem não aprendeu, talvez vai ter um processo aí de recuperação, que eu digo, né? A recuperação que a gente fala na escola, violento. Porque lições a cada instante. Né? Então, dizer que eu já estou vendo isso nesse segundo semestre, muito. Porque a minha interação com as empresas, né? A interação continuou, os trabalhos continuaram, só que a nossa equipe está mais virtualmente. Então, a gente já percebe pessoas que tinham dificuldade de se comunicar, que geravam muito conflito. A gente liderar em tempos remotos é muito difícil. Né? Eu imagino. Que sorte que eu tô fora do mundo corporativo. No início. Mas é muito difícil. Era chamado para o seguinte, o problema era, Ilana, quando abrem a câmera, porque às vezes eles não têm vontade de olhar a equipe ali pela câmera, quando abrem, eles não falam, os líderes, né? Não falam bom dia, boa tarde. E aí, Kátia, cadê aquele relatório? Você ficou... Então virou o quê? Conflito puro, né? E isso qualquer CNPJ, tá? Não é aquele segmento, outro, não. E aí a gente trabalhou com muita força, comunicação, interação, né? Todos estavam muito nervosos, né? O trabalho invadiu a sua casa, queira você ou não. Então vai ter o cachorro pulando no meu colo, vai ter uma criança... Bebê chorando. Como lidar com aquilo, né? Vou abrir... Eu, executiva, toda poderosa, como é que vai ser? E o ambiente... Então, tinha uma preocupação. Agora virou uma coisa que eu diria assim, o que é esse novo normal? Que eu não gosto de chamar, né? As pessoas um pouquinho mais relaxadas e vendo que a vida é isso, é o cachorro pulando, é o filho chorando, é você tendo que parar e hoje de manhã finalizei o curso, mas eu tinha que ir num laboratório com uma filha fazer um exame. Enfim, a vida é isso. E você sem vergonha nenhuma, eu estava ali com 40 e tantos executivos na sala, gente,
continuo aqui no curso, é proibido desligar a câmera, mas eu estou em pleno laboratório, tendo que acompanhar minha filha. Qual o problema, Kátia? Mas esse comportamento que mostrar para as pessoas o mais verdadeiro possível, né? Gente, e aí, crachá que você coloca, onde forma, né? Somos uma forminha e temos que mostrar que nossos sentimentos ficaram em casa e aqui na empresa, não, desculpa, foi derrubado. Então, você vai dizer que isso vai voltar, né? Essas relações todas que foram redesenhadas quando, se Deus quiser, a gente tiver vacina, etc., quando a gente se encontrar mais presencialmente, e que coisa incrível poder falar olha, eu estou aqui num treinamento, mas eu tenho que dar uma saidinha para o laboratório, talvez eu volte. Eu me lembro quando a Alessandra tinha 1 ano e pouco, ligaram da creche correndo, amiguinhos dela com meningite, e a Alessandra com 39,7 de febre. Nem pensei 2 minutos, peguei a bolsa, pedi licença, expliquei, avisei. E essa pessoa que eu não admirava, que um dia foi minha chefe, ela olhou o relógio, ok, são 3 horas, eu acredito que 4h30 você deve sair da consulta e volta para cá, né? E eu voltei às 6 da tarde. Faria isso de novo? Jamais. Aos 31 anos, talvez, aí vem medo, vem uma série de relações que não são saudáveis e você se sente o quê? Uma incompetente, né? Como que eu larguei? Então, assim, situações de vida que eu aprendi, né? Na minha segunda filha, a Carolzinha, com 7 meses, mais uma outra lição, meu pai teve Alzheimer e Parkinson, então é muito aprendizado pra gente, né? Ele voltou a ser um bebê. E ele interagia com as minhas filhas como se fosse um amiguinho delas, bebê. E Carolzinha ainda na minha barriga, eu com 7 meses, Carol querendo ocupar, né, a vinda, o médico disse, olha, Lana, descansa 5 dias, porque teu útero está abrindo. Eu fiz o quê? Eu saí do consultório e fui acabar de fazer o orçamento. Como que eu ia descansar 5 dias? Não, eu ia entregar o orçamento perfeito da área de RH para o próximo ano. E a mesma pessoa olhou para mim, tá certíssima. Até porque eu já perdi também 1 ou 2 filhos. Não vai dar, sem problema. Eu não esqueço a fisionomia, eu olhando, no máximo, de repente, você vai ter um sangramento perfeito. Perfeito. Até porque 7 dias é muito, né, para você ficar em casa. É isso. Então, será que isso, depois do que a gente vivenciou esse ano, será que a gente ainda vai ouvir essas frases? Porque essas frases eu já ouvi de clientes ano passado. Isso não é distante, não. Isso aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho 53, quando eu tinha 31, dos meus 31 a 34. Mas será que essa quantidade absurda, né, de falecimentos no mundo, será que a gente ainda vai ouvir isso? A gente espera que não, mas a gente tem certeza que sim. A gente ainda vai ouvir. As pessoas, elas se desenvolvem em tempos diferentes, Ilana. E tem algumas que nem com uma pandemia conseguem acordar. Então, meu aprendizado é falta de limite. Ilana, o que eu aprendi disso? Eu precisava ter tido mais coragem e colocar limite, né? E no máximo, o que é ser demitida porque não voltou da creche, porque tua filha estava com suspeita. Seria demitida e buscaria uma outra oportunidade. Então, assim, certas coisas, o que mais me valeu de aprendizado foi a gente não muda ninguém. Eu tentava muito mudar, né, o jeito dessa pessoa. A gente não muda ninguém. Uma personalidade, ponto. Um caráter lá duvidoso e uma personalidade própria, né? E que não é privilégio dela, porque psicopata a gente tem muitos momentos. Mas, assim, o quanto a gente... Muitos encargos de liderança. Então, assim, de fato, mudar, esquece isso, faça revisão do teu processo. Faça revisão, isso é valor para mim? Não é valor. Se o que importa para mim é gente, isso não é valor, que eu não estou no momento e não estou na cadeira certa, não estou interagindo com pessoas que têm coerência com o que eu penso, né? E aí é isso, levanta, sai de mansinho lá com a sua bolsa e vai para outra oportunidade. Então, assim, de verdade, esse aprendizado é muito forte, muito marcante aqui.
As meninas sabem de todas até porque elas não sabem, elas sentiram, né? A mãe que vivenciou uma história complicada de líder e liderado, e depois a mãe que, de uma hora para outra, virou uma mãe feliz. E essa história foi muito oportuna, né? Porque você acabou abrindo a sua empresa e tratando muito desse foco, com muito cuidado, né? Nas empresas que você entrou para uma consultoria, prestando atenção nesse olhar, entendendo que alguém podia estar passando pelo que você passou, né? E fazendo esse movimento. Perfeito. E é muito interessante quando a gente atua com RH sem crachá. A gente tem mais, não só liberdade, mas parece que a gente é ouvido de uma outra forma. Quando eu tinha o crachá e eu interagia com líderes que tinham essa mesma postura que ela, não funcionava. Mas quando você chega como consultor, parece que essa Muda. interação e a escuta é um pouquinho diferente. Isso também tem sido um presente na minha vida, né? E é isso, eu acho que a gente precisa ter sempre, né, coragem para não ter problema algum de dizer fui demitida, né? Fui demitida por quê? Porque a minha luz levava o quê? Uma sombra, um sombreado horroroso para ela, e ela com medo de perder a cadeira, né? E que alguém ocupasse a cadeira também. Então, que bom, e através de uma demissão você redesenhar. Né? Redesenhar a tua trajetória, revisitar teus valores, fazer uma... E às vezes não é nem só uma demissão, né, Ilana? Isso pode acontecer antes de uma demissão, você ter a iniciativa de olhar para aquele ambiente e falar: esse não é um ambiente que eu sou feliz, eu não quero, me drena, enfim. Pode Né? admitir que tenham coragem para isso. Até na época eu não tive, eram duas meninas muito pequenas e um pai doente, então emocionalmente eu não tinha coragem para, não. Nem sempre a gente tem um colchão ali que permite a gente tomar a decisão que a gente quer, né? Mas não dá para ser a louca do sonho rosa. Mas muitas vezes a gente é que coloca esse impedimento na nossa vida por medo, né? Por medo. Que a gente permite que o outro, olha, você aqui, longe daqui, você não vai ser nada. Por que você vai fazer mestrado? Eu ouvi uma... Você não sabe dar aula, você não... Então é tanta frase, você vai acreditando naquilo, é incrível, né? Mas, olha, só fortalece, problemas zero, tá? Como diz minha filha, merecia mesmo todo mês que eu mandasse flores e agradecesse porque eu descobri uma nova Ilana. Muito bom. E, Ilana, você também faz uma contribuição muito legal, né? Você, como colunista, eu sempre vejo aí você contribuindo muito, compartilhando seu conhecimento em jornal e... Gosto, porque assim, o Estadão na época deve ter quase 6 anos, eu acho. Me convidaram, se eu ter interesse, ter uma coluna mensal, porque escrever toda semana é inviável, mas é muito assim, no ar de crônicas, né? Situações do dia a dia, relatos, situações lindas que eu vivencio até, reais, e que eu não menciono ali o nome das pessoas, mas foi muito emocionante. Uma das empresas, numa indústria, a gente estava num ciclo grande, um programa de treinamento, e um rapaz, indústria é bacana, porque você lida com pessoas que não têm, a maioria deles não tem uma formação, né? Talvez muitos chegam a ensino médio e não a nível superior. E um deles, de repente, pediu para levantar a mão e fez uma declaração com lágrimas nos olhos para um senhor que tinha 32 anos de empresa, agradecendo, assim, olha, até hoje eu nunca senti um ambiente aqui propício para eu agradecer toda a formação, todo o desenvolvimento que você me deu. Eu entrei na empresa muito jovem, eu estou aqui há mais de 15 anos, é uma empresa que realmente é tradicional e investe nas pessoas e elas se perpetuam. E eu queria publicamente agradecer, e ele foi relatando, Kátia, coisas lindíssimas que ele aprendeu com esse senhor. E aquele movimento de feedback, de treinamento, proporcionou esse ambiente. Olha, virou uma crônica, claro, foi para o Estadão. E eu pedi licença, porque foi tudo tão bacana que, nesse caso, eu pedi licença para colocar o nome real dos dois.
Kátia, quando foi publicado, eu comprei, né, os jornais e fui pessoalmente entregar, fiz uma reunião. Chamei o diretor-geral da empresa, o diretor industrial e os dois e entreguei formalmente. Eu não sei quem mais chorou, né? Eu, eles, o diretor da empresa, eu não sei. E aquilo virou um quadro na casa deles. Tá? Então, olha que coisa, né? Como que você trabalha durante 15 anos, eu tô do teu lado, não te dei um feedback de agradecimento, né? E aí, finalmente, nasceu uma oportunidade, um treinamento. Então, por que que... Aí, voltando a falar o que a gente estava conversando, né? Eu entendo que cada um tem seu tempo, mas por que que a gente não olha de uma outra forma essas relações no ambiente corporativo, né? Entre amigos, amigos que a gente se ama, puxa, muito obrigada, você me deu um toque maravilhoso. É tão natural. Por que com o ambiente corporativo a gente tem ali pessoas uma do lado da outra, ensinando o tempo inteiro, e esse muito obrigado talvez demorou 15 anos, né? Tem muitas respostas aí, né, Ilana? Porque, assim, de que empresa é essa? De como é que é essa cultura, né? E comunicação não é uma coisa fácil para ninguém. Somos todos aqui frágeis comunicadores, porque é um assunto delicado. Mas por que a gente não torna os ambientes um pouco mais acolhedores, né? Né? E principalmente em indústria eu percebo isso, muitos homens. E eles têm muita vergonha. Essa história do feedback positivo, ainda existe muita vergonha. É mais fácil falar o que está errado do que elogiar. Então, esse movimento também favoreceu. Eu concordo com você que é clima, é cultura, mas essas cenas merecem, né, uma crônica, merecem um artigo. É mais do que crônica, é um artigo, de fato. E acabou que virou quadro também na empresa e aquilo... Que ato bacana o dele, né? Porque era na frente... Não é simples para um homem se levantar, na frente de 50, 60, 70 outros e fazer uma declaração daquela. Nada de simples, né? E a gente não tem nada de simples, não tem nada de simples. E aí, enfim, acabou que favoreceu muito, estimulou a onda de feedbacks positivos na empresa. Mas é isso, a nossa vida é contar a história, não é? Então a gente É muito bom. E a minha, assim, eu estou muito feliz de fechar esse ano com a sua história, né? É incrível isso. E como é que as pessoas se conectam com o Inclui Aí? Então, Inclui Aí. Conexão bom, as pessoas tendo interesse, né, em se juntar à tribo Inclui Aí. Eu não sei se você vai colocar meu contato, mas... Óbvio! A gente tem que incluir aí, conecta aí. A gente tem que fazer esse caldeirão de coisas boas se conectar. Então, a gente tem eventos diversos, tá, para acontecer. É só o iniciozinho que foi esse ano. E agora, por exemplo, tem uma empresa que ela estava com 10 vagas de estágio, né? E aí, Catinha, que bacana, eu transformei essas 10 vagas, vão ser vagas, existem 3 favelas perto dessa empresa, no entorno, vão ser 10 vagas para, não importa se eles estão estudando ou não, eu vou buscar nas favelas e conseguir 10 bolsas já de nível técnico para essas 10 pessoas. Excelente. É isso que é transformar, né? Incluir aí é isso, né? É inclusão. Eu sou uma apaixonada pelo teu projeto, por você já sabe, e esse projeto tão lindo tinha que vir de você, Ilana. Imagina. Obrigada pelo espaço para a gente trocar aqui, mas assim, coração aberto, braços abertos, porque não é simples e fácil colocar no ar. Ainda a gente precisa trabalhar muito, né? Isso, nada nasce pronto, né, Ilana? Qualidade da liderança. Já expliquei, a gente vai fazer trabalhos com os líderes desses futuros 10 estagiários. Vocês não estão recebendo 10 alunos, né, que já estão estudando, e vocês precisam educar mais essas pessoas como seres humanos, né? Então, é todo um conjunto que a gente precisa trabalhar, líder, liderado, RH, mas vale a pena comprar essa briga. Muito bom, Ilana, super bom e muito obrigada. Pessoal que entrou no final, pessoal que quer assistir de novo, vou mandar para alguém e que quer incluir aí,
que trabalha em RH, e que tem vagas, e que quer conversar com a Ilana, e que não trabalha em RH, mas que quer conversar com a Ilana, quer juntar ideias, quer conectar. Eu vou deixar o arroba da Ilana, vou deixar o arroba do projeto, tudo ali certinho. Entrou ela, que é a cofundadora do Inclui Aí comigo, a Marcinha. Ô, Márcia, que bom que você está aí. Parabéns para vocês duas, mulheres bravas, mulheres lindas, fazendo história, fazendo a diferença, coisa mais linda. Eu vou colocar o arroba, essa conversa, teoricamente, vai ficar salva aqui no Conteúdo Histórias. Eu tenho um trauma, eu perdi uma essa semana, mas essa a gente não vai perder. Mas, de qualquer forma, com qualquer coisa, eu vou colocar ali o arroba da Ilana para vocês poderem se conectar. Eu fecho esse ciclo de conversas ponteiros. São 100 conversas que passaram por aqui com pessoas lindas, plurais, diversas, com histórias bacanas e autênticas, e com 1.400 pessoas que, nesses 6 meses, se juntaram a essa tribo, que é uma tribo de conexão humana, de gente que ama gente. Nada tão bom quanto fechar com a Ilana Miller, com esse Inclui Aí, nos brindando de alegria e fé numa sociedade que a gente quer realmente ser responsáveis, assim, cada vez mais por transformar. E tem gente que acha que pode mudar o mundo, e muda. E muda. E é isso que a gente fica muito feliz. Ai, Andréia Bittencourt, que saudade de você. Ilana? Rafinha, muito obrigada pelo espaço, pela troca, e que ano que vem a gente tenha mais e mais aí conteiros, porque é gente que gosta da gente, né? É isso, né? Ai, gostei. Gente, e você, a tua marca é essa, Kátia. Obrigada e parabéns, tá? Tua história é linda. Obrigada, Ilana. Em janeiro, gente, tem um monte de histórias já agendadas para a gente contar e compartilhar aqui. Quem quiser contar história, manda um direct. Quem quiser contar história e não quiser fazer live, manda história escrita, manda um videozinho. O importante é a gente compartilhar, porque uma história sempre inspira outra pessoa, a gente muda o nosso pensamento, a gente vê que pode ser, encoraja a gente, como é essa mulher aí, ó, que não desistiu, e o projeto está aí, saiu e está lindo. E é bom demais a gente estar aqui fazendo exatamente isso. Obrigada, Ilana, obrigada a todo mundo que se juntou a gente. Minha cunhada, Isa, Andréia, Márcia. Pessoal, obrigada. Um super beijo e super obrigada, viu? Obrigada, um super ano a todos. Um super ano a todos, com muita saúde pra gente, né? Isso, obrigada. Com muita saúde. E beijo. Amor não pode faltar nunca. Beijo. Beijo. Beijo, gente.